Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo, está em Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Meus irmãos, nós estamos celebrando com grande alegria a festa de Nossa Senhora do Carmo, dia, para quem nunca recebeu o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, de receber pela primeira vez, de festejar com muita alegria essa grande festa litúrgica de hoje. E fica o convite para você entender um pouco melhor sobre o que significa toda essa celebração de Nossa Senhora do Carmo, para você acompanhar hoje o Inspira Santo, que também é um programa diário, está lá no podcast da Obra Lumen, para você complementar a meditação do Evangelho de hoje. Vamos focar aqui no Palavra Encarnada, no Evangelho da festa de hoje. E o Evangelho nos apresenta Jesus deixando muito claro que ele, a partir da sua vinda, ele inaugura um novo jeito de ser família. Sim, ele inaugura um jeito que vai além simplesmente das ligações biológicas ou carnais. Ele diz que são seus irmãos, sua mãe, seus parentes, todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Realizar a vontade do Pai, ser dócil à vontade de Deus, é o modo apresentado no Evangelho de hoje para ingressar na família de Jesus. E é significativo porque, por exemplo, os irmãos nas casas não estão mais vivendo com as suas famílias biológicas. A maioria de vocês nem vivia mais com a sua família biológica antes de estar nas casas de acolhido. Mas vocês formaram uma nova família, a família de Cristo, que é a igreja. E no caso do Lumen, que é uma porção da igreja, que é, digamos, um membro da igreja. Vocês, estando no Lumen, estão dentro da igreja. Vocês estão fazendo parte da família de Jesus. Agora, esse fazer parte não é simplesmente uma presença física, porque vai além do carnal, como Jesus deixa claro no Evangelho de hoje. Para estar em comunhão com essa família, para ser efetivamente parte dessa família de Jesus, é preciso a docilidade à vontade de Deus. E como é isso para trazer para a nossa oração pessoal de hoje? Como é que nós fazemos para que a nossa vontade seja moldada para se encaixar, para se moldar à vontade de Deus? Nós temos um caminho, digamos assim, negativo e um caminho positivo, e os dois são necessários. O caminho negativo seria a gente aprender diariamente, a partir de coisas simples até coisas um pouco mais custosas, a administrar a nossa vontade, a administrar aqueles desejos que naturalmente nós temos. Nós fazemos isso por meio do jejum, por meio das mortificações. Quando a gente, por exemplo, teria a oportunidade de ficar sentado, mas cede aquele lugar para que outro irmão sente. Quando a gente tinha o desejo de comer aquele doce, mas a gente, para forjar a nossa vontade, a gente renuncia naquele momento àquilo. Não seria nenhum pecado comer aquele doce, não é um exagero, não seria gula. Mas a gente faz isso para ir aprendendo a domar a nossa vontade.
Santa Teresinha muitas vezes sentava na cadeira sem encostar no encosto da cadeira, para fazer uma pequena penitência, e essas pequenas coisinhas do dia a dia iam forjando a vontade de Santa Teresinha para que ela não se deixasse dominar pelos seus impulsos, pelos seus instintos, mas ela tivesse total liberdade para ser dócil ao principal, que é a vontade de Deus. E é claro que essas coisas devem ser feitas sempre com amor, com espírito de alegria, de liberdade, nunca com um pesar. Não, é para que nós sejamos mais livres, para que nós amemos mais, para que nós sejamos mais de Deus. E claro, vem dessas coisas simples do dia a dia, que em si não são pecado, mas isso é o mais urgente, é dizer não às nossas vontades que se voltam ao pecado. Então, renunciar no dia a dia a falar mal de alguém, a um pensamento ruim que às vezes a gente vai cultivando, renunciar àquilo, renunciar a atitudes do dia a dia que representam pecado. E claro, pecados mais graves, esses sim é que tem que ser cortados logo, procurar logo a confissão. Essas coisas vão forjando a nossa vontade pelo caminho negativo, que também é necessário, que também é libertador. Por que é o caminho que a gente chama de negativo? Porque é o caminho em que a gente diz não aos nossos desejos que não apontam necessariamente para Deus, que não apontam para as coisas principais. É interessante que no nosso projeto de vida, a gente vai inserindo vivências diárias, vivências semanais, vivências mensais, que vão nos ajudando nesse processo de cura interior, onde a gente vai aprendendo o fruto do Espírito Santo, que é o autodomínio, ou o domínio de si, necessário para que a gente possa ser livre para amar, para se dar, para se doar. Quando a gente é escravo dos nossos desejos mais baixos, a gente não consegue amar direito. Na prática, a gente não consegue viver segundo a condição de imagem e semelhança de Deus, porque estaríamos vivendo somente para as coisas mais medíocres, e não foi para isso que nós somos criados. O caminho positivo para formar a nossa vontade, para que ela se molde à vontade de Deus, é olhar para as coisas de Deus com um olhar bondoso, benigno. Isso vem muito através da oração. Através da oração, eu vou contemplando diariamente, às vezes algumas vezes ao longo do dia, por meio do Evangelho, por meio de uma leitura espiritual, da vida de um santo, eu vou contemplando realidades que se tornam para mim cada vez mais amáveis. Eu quero amar desse jeito. Eu quero amar como Jesus fez nesse trecho do Evangelho. Eu quero amar como São Francisco testemunha nesse episódio da vida dele. Esses exemplos, esses momentos de oração, os momentos também na missa, em que nós vamos contemplando essas realidades que são verdadeiras, boas e belas, vão forjando o nosso coração para querer essas coisas, para querer as coisas do alto. Eu quero ser como Cristo, eu quero servir desse jeito semelhante à Madre Teresa de Calcutá. Essas coisas vão se tornando amáveis. Em vez da gente reservar muito espaço do nosso impulso interior, digamos assim, às coisas medíocres, a gente vai dando mais espaço, mais chance para que vão sendo exercitados em nós impulsos para as coisas mais elevadas. É aquilo que São João da Cruz dizia: tu te tornas aquilo que tu contemplas. Então, se nós contemplamos, se vamos tendo vida de oração, vamos tendo vida espiritual e vamos contemplando essas realidades do céu, nós vamos nos tornando aquilo que nós contemplamos. Cada vez mais a gente vai deixando de querer aquelas coisas passageiras, aquelas coisas que são pecaminosas ou que não são tão importantes, porque o nosso coração vai se enchendo de uma outra vontade, de um outro impulso, que é pelas coisas de Deus e, no fim das contas, por Deus mesmo. Vamos meditar sobre isso. Como é que nós podemos, dentro do nosso projeto de vida, dentro do nosso dia a dia, forjar, deixar que a nossa vontade seja moldada para ser completamente entregue à vontade de Deus e nós sejamos de forma cada vez mais plena membros da família que Cristo quis instaurar entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.